Antes de começarmos esta história emocionante, eu te faço um pedido rápido. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Assim, você ajuda esta história a viajar ainda mais longe e chegar a outras pessoas. A poeira grudava na pele como uma segunda camada de luto. Eu vivia sozinha há 7 anos, desde que enterrei meu Zé debaixo do pé de jabuticaba. A casa de adobe ainda cheirava a ele, suor, fumo de corda, café requentado. Eu não mudei nada. Nem a cadeira torta da varanda, nem o chapéu pendurado no prego enferrujado. Acordo, café faço, varro o chão, caminho até o curral, volto. A vida é isso, um círculo pequeno que não machuca mais, só cansa. Naquela manhã de setembro, o calor diminuiu a respiração. O céu do Tocantins era branco, sem nuvens, sem promessa. Eu estava jogando milho para as galinhas quando ouvi um choro fraco, quase um miado. Larguei o balde e fui até a porteira. O coração bateu diferente. Não era medo. Era reconhecimento, aquele som de coisa viva pedindo por outra coisa viva. No chão de terra batida, encostado no mourão da cerca, tinha um menino. Devia ter uns 10 anos, talvez menos. Tão magro que dava para ver as costelas pelo buraco da camisa suja. Os pés descalços sangraram, os olhos estavam fechados, mas os lábios mexiam, procurando água. Fiquei uma parada instantânea, pensando se devia voltar para dentro, fechar a porta, dedo que não vi. Mas meu corpo já estava se movendo. Ajoelhei na terra quente, pus a mão na testa dele. Queimava. Levantei o menino nos braços, pesava menos que um saco de ração, e levei para dentro de casa. Coloquei ele na cama que foi do Zé. Molhei um pano, passei no rosto dele, no pescoço, nos pés machucados. Ele abriu os olhos uma vez, olhou para mim sem entender e desmaiou de novo. Fiquei ali sentado à beira da cama, ouvindo a respiração dele subir e descer. Irregular, fraca. Pensei em chamar alguém. Mas quem? A cidade mais perto ficou a 20 quilômetros. Não tinha telefone, não tinha carro. Então fiz o que eu sabia fazer. Esquentei caldo de galinha, forcei algumas colheradas entre os lábios dele, rezei baixinho as orações que minha mãe me ensinou. E esperei. A tarde caiu devagar, pesada como chumbo. O menino continuava imóvel. Só a febre não dava trégua. Quando a noite chegou, eu ainda estava ali, sentado ao lado dele, segurando aquela mão pequena e suja. E pela primeira vez em 7 anos, a casa não parecia tão vazia, com o nome esquecido. A madrugada chegou com o canto dos galos e uma decisão pesada no peito. O menino ainda ardia em febre. Durante a noite, ele delirou. Chamou por uma mulher, talvez a mãe, palavras abrangentes que eu não entendi, chorou sem lágrimas. Eu troquei o pano na testa dele umas 20 vezes. Dei água de colher em colher, segurei os braços dele quando começou a se debater. Não dormi. Quando o sol nasceu, vermelho e forte, eu sabia o que precisava fazer. Precisava de ajuda. Não dava mais para ficar só eu e aquela febre. Vesti meu vestido menos puído, amarrei o cabelo, calcei as botinas. Olhei para o menino uma última vez. Ele respirava, mas era um suspiro fraco, como se estivesse desistindo. Espera por mim, sussurrei, sem saber se ele ouvia.
Tranquei a porta, peguei a bicicleta velha encostada no galinheiro e pedalei pela estrada de terra. O sol já queimava forte e a poeira vermelha subia com cada pedalada. Meus pulmões ardiam, fazia tempo que eu não ia tão longe. A venda do seu dito ficou a uns 8 quilômetros. Era o lugar mais perto onde tinha gente e, com sorte, alguém que pudesse ajudar. Cheguei suada, tremendo, encostei a bicicleta e entrei. Seu dito estava atrás do balcão contando o troco. Levante os olhos e franziu a testa. Dona Helena? O que aconteceu? Contei rápido. Menino na minha porta. Fevereiro alto. Sozinho. Machucado. Seu dito coçou uma barba grisalha. A polícia tem que saber disso. Não tenho tempo para polícia. Cortei, mais seco que pretendi. Preciso de remédio, alguma coisa para febre. Ele hesitou, mas acabou pegando uns comprimidos de vidro velho embrulhados em papel. Isso aqui ajuda, mas se não melhorar até amanhã, a senhora vai ter que levá-lo para a cidade. Paguei com as moedas que tinham guardadas. Agradeci e voltei pedalando, mais rápido ainda. Quando cheguei em casa, meu coração quase parou. A porta estava entreaberta, larguei a bicicleta no chão e corri para dentro. O menino não estava mais na cama. Menino? Chamei, uma voz falhando, um barulho vindo da cozinha. Eu virei. Ele estava de pé, apoiado na mesa, as pernas bambas, os olhos fundos me encarando. Tinha medo de não olhar. Medo de mim. Calma. Falei baixo, como se estivesse lidando com um bicho assustado. Não vou te machucar. Ele não respondeu. Só eu olhei respirando rápido. Como você se chama? Tentei de novo. Silêncio. Tá com fome? Ele piscou. Devagar, fez que sim com a cabeça. Preparei um prato de arroz com ovo e feijão. Coloquei na frente dele. O menino vem devagar, com as mãos tremendas, sem tirar os olhos de mim. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e finalmente falou, a voz rouca. João. Senti algo se afrouxar dentro de mim. João. Repete. Eu sou Helena. Essa aqui é minha casa. Você está seguro. Ele não disse mais nada, mas alguma coisa no jeito dele mudou. Os ombros relaxaram, o medo nos olhos escuros é um pouco. Dei o remédio do seu dito. João engoliu sem reclamação. Ajudei ele a voltar para a cama, coberto com o lençol fino. De onde você veio, João? Ele fechou os olhos. Longe. E sua família? Uma pausa longa. Não tenho mais. Não insisti. Conhecia bem aquele tipo de dor. Aqui não tem palavra. Senti na cadeira ao lado da cama, igual tinha feito a noite inteira. Mas dessa vez tinha um nome. E com o nome veio uma responsabilidade que eu não pedi, mas também não posso recusar. João dormiu. Eu fiquei ali, observando o peito dele subir e descer, mais calmo agora. E pensei no Zé. Nenhum filho que a gente nunca teve. Na solidão que escolhi carregar. Talvez o destino tivesse outras ideias. Uma tempestade. 3 dias, se. A febre de João baixou, mas ele continuou fraco. Comia pouco, falei menos ainda. Passava horas sentado na varanda, olhando a estrada de terra como se esperasse alguém que nunca ia chegar. Eu respeitava o silêncio dele. Fazia comida,
lavava as roupas rasgadas que ele usava, cuidava dos machucados nos pés. Não fiz perguntas. Sabia que cada um carrega suas feridas do jeito que consegue. Mas na tarde do terceiro dia, o céu mudou. Começou com um vento estranho, quente, mas inquieto. As galinhas se instalaram cedo. Os cachorros do vizinho, a milhas dali, chegaram a latir sem parar. Olhei para o horizonte. Nuvens escuras se acumulavam, pesadas, baixas. O tipo de tempestade que a gente conhece bem no interior. Aquela que vem para ficar. "João, entra!" Chamei da porta. Ele falou devagar e veio. Ainda mancava um pouco. Fechei todas as janelas, tranquei as portas, acenda a lamparina. A energia aqui era precária. Quando chovia forte, a gente ficou no escuro. O primeiro trovão veio longe, o segundo, mais perto. No terceiro, João se encolheu na cadeira, com as mãos apertando os joelhos. "Tem medo de trovoada?" "Quere." Ele não respondeu, mas vi o corpo dele enrijecer a cada barulho. A chuva começou. Não foi aos poucos, foi de uma vez, um dilúvio que martelava no telhado de zinco, que transformava a terra em lama, que apagava o mundo lá fora. E então, num estalo seco, a luz morreu. Estamos no escuro, só a lamparina tremenda na mesa. João falou de um pulo. A água. "Ela vai entrar." "Calma." Segurei o braço dele. "Essa casa já aguentou coisa pior." Mas eu mentia. Meu coração também estava acelerado, porque sabia o que vinha depois. Quando chovia assim, a estrada virava rio. A ponte de madeira que ligava minha casa ao resto do mundo sumia debaixo d'água, e eu fiquei ilhada, às vezes por dias. Olhai para a despensa. Tinha arroz, feijão, algumas latas, lenha, água do poço. Dava para segurar uma semana se precisasse. Mas, João, preciso de cuidado. E se a febre voltar? E se algo piorasse? A chuva não deu trégua, caiu a noite inteira. Caiu no dia seguinte. No segundo dia, olhei pela fresta da janela e vi. A estrada tinha desaparecido. Só água barrenta correndo rápido, levando tudo. Estávamos presos. João vê. Não olhe para ele, mas não disse nada. Só ficou mais quieto, mais fechado. Tentei distrair ele. Ensinei a fazer pão. Contei histórias da minha infância. Mostrei as fotos velhas do Zé, guardadas numa caixa de sapato. Ele olhou tudo com uma tristeza que doía de ver. Na terceira noite de chuva, acordei com um barulho diferente. Era João. Estava sentado no chão da cozinha, de costas para a parede, abraçando os joelhos, chorando baixinho. Me aproximei devagar, sentido ao lado dele, no chão frio. "O que foi?" Ele soluçou. Eu fugi. Esperei. Minha mãe, ela morreu. Faz 2 meses. Meu pai, ele batia. Muito. Eu não aguentei mais. Peguei o que tinha e saí andando. Andei dias, não sei nem onde eu estou. A voz dele cortes. Limpe o rosto com as costas da mão. "E agora eu estou preso de novo. E você está presa por minha culpa." Segurei o ombro dele, firme. "Escuta bem, João. Você não está preocupado com nada. Nem da chuva, nem de eu estar aqui. E ninguém vai te machucar enquanto eu estiver respirando. Entendeu?" Ele me olhou. Os olhos vermelhos, molhados. "Por quê? Por que você está fazendo isso?" A pergunta me pegou de jeito. Fiquei em silêncio. Pensei no Zé, nas noites vazias,
na dor que virou fantasia. Porque alguém fez por mim um dia, respondi, a voz embargada, quando eu mais preciso, e porque acho que Deus coloca gente na nossa frente para a gente lembrar que ainda tem razão para continuar. João encostou a cabeça no meu ombro e eu deixei. Fiquei ali, no chão frio da cozinha, ouvindo a chuva cair lá fora e sentindo o peso leve daquele menino que não era meu, mas que de alguma forma estava me salvando também. O que fica a chuva parou no 5º dia. Quando abri a porta, o mundo lá fora parecia outro. A terra encharcada exalava um cheiro forte de barro molhado e mato. O céu tinha apresentações ao azul sem fim, mas a estrada continuava intransitável. Um lamaçal vermelho que grudava nas botas e tornava cada passo uma luta. João saiu comigo até a varanda. Ficamos ali parados, olhando a destruição silenciosa, a cerca caída, galhos espalhados, a ponte de madeira suspensa por um fio, torta e perigo. Quanto tempo até alguém pode passar? Ele disse. Uns 3 dias, talvez. Depende do sol. Ele concordou, mas vi uma preocupação no rosto. Sabia o que eu estava pensando. E depois? O que vem depois? Eu também não tinha resposta. Passamos aqueles dias numa rotina estranha. João vai ganhar força, ajudava a arrumar o quintal, juntava os galhos caídos, conservava a cerca comigo. Não falei muito, mas sua presença já não era desconfortável. Era quase natural. À noite, sentávamos na varanda. Eu fazia café, ele ficava quieto olhando as estrelas. Às vezes comentava alguma coisa sobre a mãe, sobre a escola que largou, sobre o medo que ainda sentia do pai, e eu ouvia. Só isso. Porque às vezes é só isso que alguém precisa. Mas no 7º dia, a realidade bateu na porta. Literalmente. Era meio da tarde quando ouvi o motor. Um carro velho, barulhento, parando na frente de casa. Meu estômago se abriu. João não estava no quintal. Virou rápido, ou o corpo tenso, pronto para correr. Ah, calma, disse, segurando o braço dele. Deixa eu ver quem é. Caminhei até a frente. Um homem saiu do carro. Uniforme surrado, distintivo no peito. Policial. Atrás dele, seu dito, com cara de quem tinha feito algo que não queria. Dona Helena, cumpriu o policial tirando o osso. Sou o cabo Renato. Vim por causa do menino. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Que menino? Seu dito baixou os olhos. O policial suspirou. A senhora sabe qual? O garoto que apareceu aqui. Estamos olhando ele faz dias. O pai registrou denúncia de desaparecimento. O pai. Sentia a raiva subir quente. O pai que batia nele, o cabo franziu a testa. Não sei de nada disso, senhora. Sei que é um menor desaparecido e que meu trabalho é levá-lo de volta. De volta para apanhar, minha voz saiu mais alta que eu queria. Dona Helena, a senhora não pode ficar com a criança. Não é parente, não tem guarda. Se não entregar ele agora, posso ter que... Ter que o quê? Cortei, cruzando os braços. Houve um silêncio pesado. João apareceu atrás de mim. Devagar, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. O cabo olhou para ele. É você, João da Silva? João não respondeu. Só olhei para mim. Naquele momento, eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Podia mentir. Você pode escondê-lo. Podia brigadeiro.
Mas olhei nos olhos daquele menino e vi algo que me partiu. Ele estava esperando que eu o salvasse. De novo. Ajoelhei na frente dele, seguro os ombros dele com as duas mãos. João, escuta, eu não posso ficar com você. Não tenho direito legal, mas posso lutar por você. Do jeito certo. Entende? Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. Levantei e olhei para o cabo. Eu entrego ele, mas com uma condição. Eu vou junto. Vou falar com o assistente social, com o juiz, com quem for, e vou contar tudo o que ele me contou, sobre os maus tratos, sobre a mãe, sobre tudo. O cabo hesitou. A senhora vai mesmo fazer isso? Vou, respondi firme. Porque esse menino merece alguém que lute por ele. E se ninguém mais vai fazer, eu faço. Seu dito arregalou os olhos. O cabo coçou a nuca. Está bem, ele disse finalmente. Mas tem que ser agora. Entrei em casa, peguei meus documentos, vesti meu casaco. João me calma, em silêncio. Antes de sair, olhei para casa. Para o chapéu do Zé ainda suspenso. Para a cama onde João dormiu. Para a mesa onde dividimos as refeições. Sete anos eu vivi naquele silêncio, e bastaram 7 dias para tudo mudar. Trancamos a porta e entramos no carro. João mandou ao meu lado no banco de trás. Não falei nada, mas quando o carro começou a andar, ele pegou minha mão e não soltou. O retorno silencioso. A cidade era barulhenta demais. Passamos horas no fórum, sala de espera, papelada, gente apressada com macarrão debaixo do braço. João ficou grudado em mim o tempo todo, os dedos apertando a barra da minha blusa. Contei tudo para a assistente social, uma mulher cansada, de óculos grossos, que anotava em silêncio. Falei dos hematomas que vi no corpo de João, das cicatrizes antigas, do jeito que ele tremia quando ouvia barulho forte, do medo nos olhos dele quando mencionei o pai. Ela me ouviu até o fim. Depois suspirou. A senhora fez a coisa certa trazendo ele, dona Helena. Mas a senhora entende que não pode simplesmente ficar com a criança, né? Não funciona assim. Eu sei, respondi, a voz firme. Mas ele não pode voltar para a casa daquele homem, não pode. Ela olhou para João. Ele estava sentado numa cadeira de plástico, balançando as pernas, olhando para o chão. Vamos investigar. Mas enquanto isso, ele vai para um abrigo temporário. Meu coração aberto. Abrigo? É temporário, ela repete mais gentil. Até resolvermos a situação dele. A senhora pode visitá-lo. E dependendo do que acontecer, bem, talvez possamos considerar outras opções. Não era o que eu queria ouvir. Mas era o que tinha. Quando saímos de lá, já era noite. João ia para um lugar diferente, eu de volta para minha casa vazia. Ajoelhei na frente dele na porta do abrigo, um prédio velho, com grades nas janelas e cheiro de desinfetante. Vai ficar tudo bem, menti, porque era o que ele precisava ouvir. Você vai voltar? A voz dele saiu pequena. Vou, prometi. Semana que vem. E na outra. E em todas as outras. Até te tirar daqui. Ele abraçou meu pescoço. Forte, desesperado. E eu abracei de volta, sentindo algo dentro de mim se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. 3 meses se. Voltei toda semana. Leva comida, roupas novas,
cadernos para ele estudar. Sentava com ele no pátio do abrigo e ouvia sobre os outros meninos, sobre as aulas, sobre os pesadelos que ainda tinha. A investigação confirmou tudo. O pai de João tinha histórico, violência, bebida, denúncias antigas que nunca deram em nada. Dessa vez, deu. Ele perdeu a guarda. E quando o assistente social me chamou na tarde de dezembro, com um sol forte batendo na janela da sala dela, eu já sabia o que vinha. A senhora tem condições de cuidar de uma criança, dona Helena? Respirei fundo. Tenho, não tenho muito, mas tenho o suficiente. Ela sorriu. Cansada, mas sincera. Então vamos dar início ao processo de guarda. Não vai ser rápido, mas acho que o João já escolheu onde quer ficar. João voltou para casa comigo numa manhã de janeiro. Chegamos quando o sol ainda estava baixo, pintando tudo de dourado. Ele desceu do carro devagar, olhando para casa como se fosse a primeira vez. É aqui, disse. De novo. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Entramos juntos. A casa ainda cheirava a café velho e terra, mas agora tinha algo mais. Tinha vida. Mostrei o quarto que arrumei para ele. Pintei as paredes de azul claro. Coloquei uma cama nova, um armário simples, uma janela que dava para o quintal. É meu? Ele perguntou, tocando a parede com a ponta dos dedos. É seu. Naquela noite, cozinhei feijão tropeiro, arroz, ovo frito. Sentamos na mesma mesa onde ele tinha comida pela primeira vez, tremenda febre e medo. Agora ele ria. Contava sobre um menino do abrigo, sobre a professora que lhe ensinou a ler melhor, sobre o medo que ainda tinha, mas que era menor. Depois do jantar, saímos para a varanda. O céu estava cheio de estrelas, como sempre esteve, mas dessa vez parecia diferente. Helena, João chamou baixinho. Obrigado, olhei para ele, para o menino que apareceu morrendo na minha porta, para o menino que me fez lembrar que a solidão é uma escolha, não um destino. Obrigado você, João, respondi, a voz embargada. Ele encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, no silêncio bom daqueles que não precisam de palavras. Epílogo. Passaram-se anos. João cresceu, terminando a escola. Conseguia um trabalho na cidade, mas todo fim de semana voltava. Enviamos na mesma varanda, tomávamos o mesmo café e olhamos para a estrada de terra que um dia trouxe ele até mim. Às vezes ele perguntava: o que você acha que teria acontecido se você não tivesse parado naquele dia? Eu sempre respondia a mesma coisa. Acho que a gente nunca sabia que ainda tinha razão para recomeçar, porque foi isso que ele me ensinou, que a vida não acaba quando a gente perde alguém, que a solidão não é uma sentença. E que, às vezes, o destino coloca alguém na nossa porta não para a gente salvar, mas para a gente seja salvo também. O primeiro ano foi o mais difícil, não porque João fosse uma criança problemática. Ele não era. Era quieto, obediente até demais, do tipo que pedia desculpa por coisas que não precisavam de desculpa. Pedia desculpa por deslizamento de água, por fazer barulho, por existir. E isso parte meu coração todo dia. A dificuldade estava em aprender a ser mãe aos 53 anos.
Aprender que criança precisa de rotina, de limites, de palavras que eu não estava acostumada a dizer. Bom dia, filho. Dormiu bem? Vem almoçar. Palavras simples que pesavam na boca porque traziam junto todo o peso do que nunca tive com o Zé. Nos primeiros meses, João acordou no meio da noite gritando, pesadelos, sempre os mesmos. O pai bêbado, a mãe no caixão, a estrada sem fim. Eu corri para o quarto dele, acenda a luz, sentei na beira da cama. Foi só um sonho, dizia, passando a mão no cabelo suado dele. Você tá aqui, vamos, tá seguro? Ele demorou a acreditar. Ficava me olhando no escuro, a respiração ainda acelerada, como se eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Não vou te deixar, eu repetia. Não vou. Com o tempo, os pesadelos foram acontecendo. Não sumiram, mas ficaram mais espaçados. João começou a estudar na escola do distrito. Era longo. Uns cochilava quilômetros. Acordávamos antes do sol nascer. Eu fiz café, preparei pão com manteiga, enchia a garrafinha dele com suco de caju. Ele comia em silêncio, os olhos ainda inchados de sono. Depois, caminhávamos juntos até o ponto onde o ônibus escolar passava. Uma espera de meia hora debaixo do sol ou da garoa, dependendo da época. Eu fui com ele até o ônibus chegar, mesmo quando ele disse que não precisava. Eu já sou grande, Helena. Posso esperar sozinho. Eu sei, respondia, mas eu gosto de ficar. E era verdade. Gostava de ver o ônibus amarelo levantando poeira na estrada. Gostava de acenar para ele pela janela embaçada. Gostava de voltar para casa, sabendo que à tarde, quando o sol estivesse baixo, ele voltaria. Na escola, João era quieto. A professora, Dona Irene, me chamou algumas vezes. Dizia que ele era inteligente, prestava atenção, fazia as lições, mas não brincava com as outras crianças. Ficava sozinho no recreio, sentado debaixo da árvore, desenhando no caderno. Ele conversa com alguém? Ela perguntou preocupada. Comigo, respondi. Em casa, ele fala. Ela suspirou. Dá tempo. Criança que passou pelo que ele passou precisa de tempo. E eu dei tempo. Não forcei. Não cobrei. Só deixei ele ser. Aos poucos, João foi se abrindo. Fez amizade com um menino chamado Davi, filho do dono do armazém. Davi era o oposto dele. Falante, brincalhão, bagunceiro. Mas os dois se entenderam. Passaram a estudar juntos, a jogar bola no terreiro aos sábados, a inventar brincadeiras com coisas que perderam pelo quintal. Ver João rindo era como ver o sol depois de uma tempestade longa. No final daquele primeiro ano, o assistente social veio fazer uma visita. Era parte do processo. Ela olhou para casa, conversou com João, fez perguntas sobre rotina, escola, saúde. Antes de ir embora, ela me chamou para fora. A senhora está fazendo um bom trabalho, dona Helena. Eu só estou fazendo o que consigo, respondi honesta. É mais do que muita gente faz, ela disse sorrindo cansada. O João tem sorte, classificar. Não sei se era sorte, acho que era destino, ou teimosia, ou simplesmente o que acontece quando duas pessoas quebradas se encontram e decidem se quebrar juntas. Uma mudança. Foi no segundo ano que tudo mudou de verdade.
João tinha 11 anos agora. Era maior, mais forte, mais seguro de si. Ainda tinha os momentos de silêncio, de olhar distante, de medo escondido, mas também tinha risadas, opiniões, vontades próprias, e isso era bom. Era sinal de cura. Mas a vida no interior é dura. O dinheiro era curto. A aposentadoria do Zé que eu recebia mal dava para o básico. A venda de ovos das galinhas ajudava, mas não era suficiente. Precisava de algo mais. Foi quando seu dito me ofereceu trabalho na venda dele, meio período. Atender no balcão, organizar as prateleiras, fazer as contas. Não pagava muito, mas era dinheiro certo no fim do mês. Aceitei. João ficou sozinho em casa depois da escola. Isso me preocupava, mas ele era responsável. Chegava, esquentava a comida que eu deixava pronta, fazia a lição, cuidava das galinhas. Quando eu voltava, por volta das 6 da tarde, ele já tinha feito tudo. Você não precisa fazer tudo isso, eu disse, cansada, largando a bolsa na cadeira. Eu sei, ele responde, mas quero ajudar. E ajudava mesmo, mais do que devia para a idade dele. Naquele ano, João fez a primeira apresentação na escola. Um teatro sobre folclore brasileiro. Ele seria o Saci. Fiquei nervoso durante semanas, ensaiava as falas sozinho no quarto, tropeçava nas palavras, reclamava que ia esquecer tudo. Você vai se sair bem, eu disse, costurando o gorrinho vermelho que a professora pediu. E se eu errar? Todo mundo era. O importante é tentar. No dia da apresentação, fechei a venda mais cedo. Peguei emprestado o carro do seu dito e fui até a escola. O pátio estava cheio de pais, mães, avós. Crianças correndo, gritando, rindo. Sentei numa cadeira de plástico na primeira fileira. Quando as luzes se apagaram e o teatro começou, meu coração estava disparado. João entrou pulando num pé só, o gorrinho vermelho torto na cabeça, um sorriso nervoso no rosto. Ele disse as falas dele certinho, sem gaguejar, sem esquecer. E quando terminou, quando todos bateram palmas, ele olhou para a plateia procurando alguém, procurando por mim. Nossos olhos se encontraram. Eu acenei, ele sorriu, e naquele momento senti algo que não sentia há anos. Orgulho. Orgulho daquele menino que chegou morrendo na minha porta e agora estava ali, vivo, inteiro, brilhando. Depois da apresentação, tomamos sorvete na praça. Um luxo que eu raramente poderia dar, mas naquele dia merecia. Você foi ótimo, disse, lambendo o picolé de limão. Mesmo? Ele disse, os olhos brilhando. Mesmo. O melhor saci que eu já vi. Ele riu. Comeu o sorvete todo, lambuzou a boca, limpou com a mão. Helena? Posso te chamar de mãe? O picolé quase caiu da minha mão. Olhei para ele. Para o menino de cabelo bagunçado, joelhos ralados, olhos cheios de esperança. Claro que pode, respondi, a voz falhando. Claro que pode, filho. Ele sorriu. E continua comendo o sorvete como se tivesse dito aqui a coisa mais natural do mundo. Mas para mim, aquela palavra mudou tudo. Mãe. Eu era mãe. Os desafios. Nem tudo foram flores. Quando João completou 13 anos, a adolescência bateu na porta. E com ela vieram as mudanças. Ó humor assustador, as respostas curtas, o quarto trancado, a vontade de ficar sozinho.
No começo, achei que tinha feito algo errado, que ele estava se afastando de mim, que o menino carinhoso que me chamava de mãe estava sumindo. Conversei com Dona Irene. Ela riu. Dona Helena, isso é normal. É adolescência. Ele não tá te abandonando, tá só crescendo. Mas doía do mesmo jeito. João começou a chegar tarde em casa. Dizia que estava na casa do Davi, ou bola jogando no campo, ou estudando na biblioteca da escola. Eu acreditei, mas uma pontinha de medo sempre ficava. Até que um dia, ele chegou com cheiro de cigarro. Estava na cozinha quando ele entrou, cumprimentou rápido e foi direto para o quarto. Mas eu sinto aquele cheiro inconfundível. Respirei fundo. Contei até 10. Bati na porta do quarto dele. Entra, ele resmungou. Abra. João estava deitado na cama, olhando para o teto. Você fumou? Não era pergunta. Ele ficou tenso. Não. João, não me mente. Silêncio. Ele suspirou, sentou na cama. Foi só um. O Davi ofereceu. Eu quis experimentar. Experimentar, repeti, sentindo a raiva subir. Você sabe o que é que isso faz? Eu sei, mãe, ele retrucou, irritado. Não precisa me tratar como criança. Então, para agir como uma, saímos brigados. Ele bateu na porta. Eu fui para a cozinha, as mãos tremendas, o coração apertado. Não dormi naquela noite. Fiquei pensando em tudo. Será que estava errando? Será que estava sendo dádiva demais? Ou menos? Na manhã seguinte, João estava na cozinha. Tinha feito café. Deixou uma xícara na mesa para mim. Desculpa, ele disse sem me olhar. Não vou fumar de novo. Prometo. Sentei, bebi o café. Olhei para ele. João, eu sei que você está crescendo. E eu sei que não sou perfeito. Mas eu preciso que você confie em mim. Me conte as coisas. Mesmo quando acho que eu vou ficar bravo. Ele concordou. Eu confio. É que é difícil às vezes. O que é difícil? Ele hesitou. Eu não sei quem eu sou. Todo mundo na escola tem família, pai, mãe, irmãos. Eu tenho você. E isso é mais do que eu merecia. Mas às vezes eu me sinto diferente. Meus anos se. Você é diferente, disse segurando a mão dele. Mas diferente não é ruim. Você é corajoso. Sobreviveu a coisas que ninguém devia sobreviver. E tá aqui. Vivo, inteiro. Isso te faz especial, nada menos. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Você acha que vou conseguir ser alguém na vida? Você já é alguém, respondi, firme. E vai ser quem você quiser ser. Eu tenho certeza disso. O primeiro emprego, João, terminou o ensino fundamental com notas boas. Não era o melhor da turma, mas estava longe de ser o pior. Dona Irene disse que ele tinha jeito para matemática, que deveria continuar estudando. Mas custava estudar dinheiro. Livros, transporte, material. A escola de ensino médio foi construída na cidade, a 40 quilômetros dali. Precisaria de ônibus todo dia. Sentamos para conversar. João tinha 15 anos agora. Alto, magro, com a voz já mudada e o começo de uma barba rala no queixo. Eu quero estudar, ele disse, mas não quero que você se mate de trabalhar por minha causa. Não é por sua causa, retruquei. É para você. É diferente. Então deixa eu arrumar um emprego, meio período, para ajudar.
Neguei com a cabeça. Você precisa estudar. Posso fazer os dois. E fez. João conseguiu trabalhar numa oficina mecânica na cidade, 3 vezes por semana, depois da aula. Voltava sujo de graxa, cansado, mas satisfeito. O dinheiro que ele ganhava, guardava numa latina velha embaixo da cama. Dizia que era para emergências, mas de vez em quando aparecia com algo para casa. Um pacote de café novo, sabonete cheiroso. Uma vez, uma blusa para mim. João, você não precisa... Eu sei, ele interrompia, sorrindo. Mas quero. Ver ele assim, independente, responsável, me enche de orgulho e de medo ao mesmo tempo. Orgulho porque eu estava criando um homem de bem. Medo porque sabia que um dia ele ia querer voar. E eu teria que deixar. O primeiro amor João tinha 17 anos quando conheceu Luana. Ela era nova na escola. Tinha se mudado de Goiânia com a família. Bonita, alegre, falante. O oposto dele. E talvez por isso mesmo se apaixonaram. João nunca foi de falar sobre sentimentos, mas eu percebi no jeito que ele passou a se arrumar mais, pentear o cabelo, passar gel, trocar de camisa 3 vezes antes de sair. Quem é ela? Querendo enquanto passava as camisas dele. Ele ficou vermelho. Quem? Uma menina que você está querendo impressionar. Ele riu, sem graça. É tão óbvio assim? Para mim, é. Ele me contornou. Sobre a Luana. Sobre como ela estava sentada perto dele na aula de química. Sobre como riam das mesmas coisas. Sobre como ela tinha pedido o número dele. Você gosta dela? Quere. Acho que sim, ele respondeu, os olhos brilhando. Mas não sei se ela gosta de mim. Só tenho um jeito de saber. Qual? Pergunta. E ele perguntou. Luana disse que sim. O namoro deles era doce, inocente. Eles estudavam juntos, iam ao cinema quando tinham dinheiro, passavam na praça. Luana vinha em casa nos fins de semana. Ajudava a fazer o almoço, conversava comigo sobre tudo, ria alto, enchia a casa de vida. Eu gosto dela, gostava de ver João feliz, mas também tinha medo. Medo que ele esquecesse dos planos, medo que o amor o distraísse, medo de perdê-lo cedo demais. Um dia João me perguntou, Mãe, você acha que eu sou novo demais para namorar? Não, respondi honesta. Acho que você é maduro o suficiente. Só não esqueci de você mesmo no meio disso tudo. Não vou esquecer, ele prometeu. E não esqueceu. João se formou no ensino médio com honras. Foi o orador da turma. Leu um discurso que ele mesmo escreveu, sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre pessoas que acreditam em você quando ninguém mais acredita. Quando ele falou meu nome, meus olhos se encheram de lágrimas. Obrigado, mãe, por me encontrar, por me salve, por me ensinar que família não é sangue, é escolha. A plateia inteira aplaudiu, e eu chorei. Chorei de orgulho, de gratidão, de amor. Uma decisão. Depois da formação, João tinha uma escolha a fazer. Você pode ficar, trabalhar na oficina em tempo integral, casar com a Luana eventualmente, construir uma vida simples como a minha. Ou poderia ir. Tinha passado no vestibular, engenharia mecânica, Universidade Federal de Goiânia, bolsa integral. Era uma chance dele. Mas me deixe. Conversamos numa noite quente de fevereiro.
sentados na varanda como sempre fazíamos nos momentos importantes. Eu não sei o que fazer, ele confessou, a voz baixa. Você sabe, respondi. Só tenho medo de decidir. Tenho medo de te deixar sozinha. João, escute bem. Eu passei 7 anos sozinho antes de você chegar e sobrevivi. Você sobreviverá de novo. Mas você tem uma chance que eu nunca tive de estudar, de ser o que quiser. Não jogue isso fora por minha causa. Mas eu vou ficar bem, cortei, firme. E você vai voltar. Não é adeus, é até logo. Ele ficou em silêncio. Olhando as estrelas. Você tem certeza? Absoluta. A partida João foi embora numa segunda-feira de março. Ajudei a arrumar as malas. Roupas dobradas, livros, documentos. A foto nossa que ele fez questão de levar. Luana estava lá também, os olhos vermelhos, segurando a mão dele. O ônibus sairia às 6 da manhã. Acordamos cedo. Tomamos café em silêncio. Pegamos a carona que seu dito ofereceu até a rodoviária. Quando chegou a hora, João me abraçou forte. Obrigada por tudo, mãe. Vai e faz valer a pena, sussurrei no ouvido dele. Faz valer cada segundo. Ele entrou no ônibus. Sentei na janela. Acenou. Eu acenei de volta. E fiquei ali até o ônibus virando uma ponta pequena na estrada. Quando voltei para casa, ela estava vazia de novo. Mas era uma solidão diferente. Não foi abandonado. Era saudade. E saudade dói. Mas também aquece, porque significa que teve algo que valeu a pena. Os telefonemas. João ligava toda semana. No começo eram ligações longas. Ele contou tudo. As aulas secundárias, os professores exigentes, os colegas de república, a saudade de casa. Eu ouvia tudo. Dava conselhos quando ele pedia. Ficava calada quando ele só precisava desabafar. Com o tempo, as ligações foram ficando mais curtas. Não por falta de amor, mas porque a vida dele estava enchendo. Provas, trabalhos, projetos, estágio. E isso era bom. Era sinal de que ele estava crescendo. Luana foi junto. Conseguiu vaga na mesma universidade em veterinária. Moravam perto. Continuamos juntos. Ela também ligou. Me contava segredos que João não contava, que ele ficou nervoso antes das provas, que ele ainda acordava de pesadelo às vezes, que ele falava de mim todo dia. Dona Helena, o João ama a senhora demais, ela disse uma vez. Eu sei, respondi, sorrindo sozinha na cozinha vazia. E eu amo ele também. Uma volta. João voltava nas férias. Dezembro, janeiro. 40 dias de casa cheia de novo. De risadas, de conversas, de almoços longos. Ele trazia os livros da faculdade, estudava na mesa da cozinha, explicava coisas que eu não entendia. Luana sempre vinha junto. Ajudava a cozinhar, brincava com as galinhas, dormia no sofá porque eu não deixava os dois no mesmo quarto. Mãe, a gente já é adulta, João reclamava. Enquanto eu estiver viva, vocês não dormem no mesmo quarto nessa casa. Eu respondia, irredutível. Ele bufava, mas obedecia. Naqueles dias, a casa voltava a ter vida. Música, vozes, movimento. E quando eles estavam longe, quando eu fiquei sozinha de novo, a casa parecia ainda mais vazia. Mas eu estava bem, porque sabia que ele estava feliz, e isso bastava.
A formatura. João se formou aos 23 anos, engenheiro mecânico, com louvor. Eu fui para a cerimônia. Viajei de ônibus, a primeira vez que eu saí do estado em décadas. Luana me buscou na rodoviária, me levou para o apartamento pequeno que ela dividia com uma amiga, me ajudou a escolher a roupa para a formatura. Quando João entrou no auditório de Beca, eu não consegui segurar as lágrimas. Lembrei do menino que encontrei quase morto na minha porta. Do corpo magro, dos pés machucados, dos olhos sem esperança. E olhei para o homem que ele tinha se tornado. Alto, forte, seguro de si. Quando chamaram o nome dele, quando ele subiu ao palco para receber o diploma, a plateia inteira aplaudiu. Mas ninguém aplaudiu mais alto que eu. Depois da cerimônia, ele me incluiu no meio da multidão. Me abraçou forte, falado do chão, rodopiou. Consegui, mãe, consegui. Você conseguiu, filho, sussurrei, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você conseguiu. O pedido. Um mês depois da formatura, João voltou para casa, sozinho, sem Luana. Disse que conversar comigo, meu coração aberto. Achei que era má notícia o que eles tinham feito, que algo tinha dado errado. Sentimos-nos na varanda. Ele estava nervoso, mexia nas mãos, olhava para o chão. Mãe, eu quero pedir a Luana em casamento. Leve um segundo para processar. Sério? Sério? Já comprei uma aliança. Já planejei tudo. Só falta uma coisa. O quê? Sua bênção. Meu coração se enfeitiçou. João, você não precisa da minha bênção para ser feliz. Preciso sim, ele insistiu me olhando nos olhos. Você é minha família, a única que eu tenho, então precisa de você. Segurei as mãos dele. Você tem minha bênção e minha felicidade e meu amor, sempre. Ele me abraçou e chorou no meu ombro, como fazia quando era criança. O casamento. Eles casaram num sábado de outubro, cerimônia simples, na igreja da cidade. Poucos convidados, família da Luana, amigos da faculdade, seu Dito, Dona Irene, Davi e eu. João me pediu para entrar com ele. Não tinha pai, então seria eu. Quando a música começou, quando demos o primeiro passo juntos pelo corredor, senti o peso de tudo que conversamos, de tudo que construímos, de tudo que ele tinha se tornado. Luana estava linda. Vestido branco simples, flores no cabelo, sorriso radiante. Quando chegamos no altar, João se virou para mim. Obrigada, mãe, por tudo. Obrigado você, filho, por ter batido na minha porta. E deixei ele ir. Senti no primeiro banco. Chorei a cerimônia inteira. Eram lágrimas de alegria, pura, verdadeira, completa. A notícia. 2 anos depois do casamento, João ligado. Eu estava na roça colhendo quiabo, quando o telefone tocou. Mãe, eu tenho uma notícia. Boa ou ruim? Boa. Muito boa. Fala logo, menino. Você vai ser avó. O quiabo caiu da minha mão. O quê? Luana tá grávida. 3 meses. A gente queria ter certeza antes de contar. Senti no chão, ali mesmo, no meio da plantação. Eu vou ser avó, repeti incrédula. Vai. Ele riu do outro lado da linha. E a gente quer que você venha morar perto da gente, para ajudar a cuidar do bebê. João, eu não posso. Pode sim. A gente já alugou uma casa maior. Tem um quarto para a senhora. A gente já decidiu.
Não aceito não como resposta. E eu não disse não, porque já tinha dito sim para ele uma vez, quando ele apareceu na minha porta, quando a vida me deu uma chance de recomeçar. E agora, a vida estava dando de novo. A mudança. Deixar a casa foi difícil. 7 anos sozinha. Depois, 12 anos com João. Agora, mais 7 de novo. 26 anos naquele lugar. Vendi quase tudo. Fiquei só com o essencial. Uma foto do Zé. A caixa de gravações. As panelas velhas. O chapéu ainda pendurado no prego. Na última noite, senti na varanda. Olhei para a estrada de terra, para o pé de jabuticaba, para o curral vazio. Obrigada, sussurrei. Pra casa. Pró Zé. Pró destino. Obrigada por tudo. O recomeço. A vida em Goiânia era diferente. Barulhenta, agitado, cheia de carros, gente, pressa. Mas a casa de João e Luana era aconchegante. Pequena, mas cheia de amor. Meu quarto ficou no fundo. Tinha uma janela que dava para um quintal minúsculo onde Luana plantava temperos. Não era uma fazenda, mas era lar. E quando a Júlia nasceu, numa madrugada de fria de junho, tudo fez sentido. Seguro aquela criança pequena nos braços. Olhei para os olhos fechados, para os dedinhos minúsculos, e vi o João. Vi o menino que um dia a pensar que não sobreviveria. E agora era pai. Quer segurar ela, você? João disse, sorrindo cansado. Vó. Aquela palavra me encheu de algo que eu nem sabia que ainda tinha espaço para sentir. Gratidão. Pura, completa, absoluta. Os dias bons. Júlia cresceu rápido. Eu cuidei dela enquanto João e Luana trabalhavam. Dava banho, trocava fralda, cantava cantigas que minha mãe me ensinou. Ela era alegre, risanha, tinha os olhos da Luana e o sorriso do João. E tinha meu coração inteiro. Quando ela começou a falar, a primeira palavra foi vó. Chorei. João filmou. Luana riu de mim. A senhora é muito chorona, dona Helena, ela brincou. Deixa eu chorar em paz, respondi, limpando os olhos, sorrindo. Júlia tinha 5 anos quando pediu para conhecer uma fazenda. Vó, onde você morava antes? Longe daqui, meu amor, sem interior. Tinha bicho? Tinha. Galinha, vaca, cachorro. Eu quero ver. João olhou para mim. Quer ir lá, mãe? Fazia 5 anos que eu sabia. Quero. Fomos num fim de semana, os 3. Eu, João, Luana e Júlia. A casa estava caindo. Ninguém tinha comprado. Estava abandonada. O mato tinha tomado conta. A cerca, caída. O pé de jabuticaba, morto. Mas ainda era bonito. Júlia correu pelo terreiro, rindo, gritando, viva. João ficou parado na frente da casa, olhando. Foi aqui, ele disse baixinho. Foi, respondeu. Às vezes eu ainda não acredito no que aconteceu. O que você me encontrou, que eu tive tanta sorte. Não foi sorte, João. Foi amor. Ele me abraçou. E ficamos ali, no lugar onde tudo começou, onde 2 desconhecidos se encontraram e viraram família. O fim que é começo hoje. Júlia tem 10 anos. João é um engenheiro respeitado. Luana, uma veterinária amada pelos bichos e pelos donos. Eu tenho 72 anos. Meu corpo dói. Minhas mãos tremem. Meus olhos podem ser fáceis, mas meu coração está cheio. Continuar 11, 4, cheio de memórias, de amor, de gratidão. Às vezes à noite, quando a casa está quieta, eu penso no Zé. Penso no filho que nunca existiu. E agradecimento.
porque Deus tem um jeito estranho de responder orações. Eu pedi um filho, e Ele me deu. Só que não do jeito que eu esperava. Me deu um menino abandonado. Quebrado, perdido, e juntos a gente se consertou. João ainda me liga todo dia, mesmo morando na mesma cidade, mesmo eu vendo toda semana. Oi, mãe, tá tudo bem? Tá, filho, e contigo? Tá. Só queria ouvir sua voz, e eu sorrio, porque sei que aquele menino que apareceu na minha porta, quase morto, sem esperança, agora é um homem bom, justo, amoroso, e tudo o que ele é, tudo o que ele tem, começou ali, numa manhã de setembro, com poeira vermelha, com um choro fraco, com uma escolha. A escolha de parar, de olhar, de ajudar, e essa escolha mudou duas vidas, um dele e a minha, porque no fim, ele não foi só o menino que eu salvei, ele foi o menino que me salvou também, me salvou da solidão. Faça luto, faça vazio, me deu propósito, família, amor. E agora, quando fechar os olhos, não vejo mais apenas o passado, vejo o futuro, vejo a Júlia crescendo, vejo João envelhecendo, vejo netos que ainda vão chegar e vejo eu, vó Helena, que um dia foi só Helena, uma viúva, a solitária. Mas que agora é muito mais, é mãe, é avó, é raiz, e quando meu tempo aqui acabar, sei que não vou sair sozinho, vou partir cercada de amor. Faça amor que construa, que cultivei, que recebi, e esse amor vai continuar, em João, em Luana, em Júlia, em todos que vierem depois, porque o amor verdadeiro não morre, ele se multiplica, se espalhar, e vira a eternidade.